Agora sim, gente. Eu sou a Cecília, plantonista de literatura. Eu vou falar um pouquinho do que eu percebi com as respostas do Forms, mas quem ainda não conseguiu responder e quiser responder lá, tem umas perguntas mais gerais do que você espera do plantão, quais são suas dificuldades com literatura, e um espaço para as dúvidas, se você tiver dúvida para o plantão de hoje, mas eu vou sempre abrir para os plantões. Bom, primeiro eu percebi que muita gente curte literatura, e tem pessoal que não curte. Alguém respondeu que nunca teve aula de literatura e que sempre achou que era ler e interpretar só. Então, eu vou fazer um comentário em relação a essa resposta, que é a seguinte. Se a gente pensasse, por exemplo, eu não gosto de matemática, gente. Eu tenho muita dificuldade com matemática, então provavelmente eu vou sempre usar como o outro lado, porque eu imagino que muitas pessoas que não gostam de literatura, às vezes curtem matemática. Pensar, não entendo aula de matemática, porque eu sempre achei que era só conta. É o mesmo raciocínio. Por quê? Aqui na aula de literatura, no plantão de literatura e nas aulas de literatura que vocês vão ter, eu não sei qual turma vocês são, vocês vão pegar um pouquinho do contexto histórico que aquela obra foi publicada, o que as tendências desse autor, como fazer uma análise. Então, por exemplo, como eu vou ler esse trecho de Gregório de Matos? Muita gente falou dessa dificuldade de Gregório de Matos. Como que eu entendo Gregório de Matos? A gente se aprofunda nisso porque isso vai facilitar a sua leitura. E trazer essa ideia de qual é o plano de fundo dessa obra, o que ele quis dizer, quem ele está criticando. A gente vai se aprofundar nisso. Muita gente vai fazer FUVEST, Enem. O outro pessoal que comentou outros vestibulares, eu vou tentar trazer sempre algumas questões desses outros vestibulares, mas eu vou focar principalmente no FUVEST, Enem, Unicamp e Unesp também tem algumas respostas. E as dificuldades, que é o principal. A dificuldade de relacionar com atualidade, a gente vai trabalhar muito isso com questão do Enem. O Enem faz bastante isso. Então, por exemplo, tem um poema do Gregório de Matos que chama A Cidade da Bahia. E o Caetano Veloso pegou esse poema e transformou em música. O Enem cobraria assim, os dois e falaria por que Caetano pegou esse poema de Gregório e colocou nessa música? O que ele quer fazer com isso? A gente vai aprender a ver isso. Por quê? Muitas das críticas que a gente tem nessas obras que a gente considera antiga, ultrapassada, servem para as críticas de hoje. A crítica desse poema A Cidade da Bahia, que é bem legal, ele está criticando essa burguesia que deixou a Bahia, pensei agora de Matos está escrevendo ali na decadência da Bahia, um pouquinho antes da mineração. Ele vai falar como que essa burguesia deixou, como essa burguesia se vendeu, como a gente deixou, o que está acontecendo com a gente. E Caetano traz isso, porque, querendo ou não, a decadência que acontece no Brasil tem o mesmo plano de fundo, né? Então a gente pode ver isso. Um pessoal falou sobre diferenciar as escolas literárias, e isso as aulas e os plantões vão ajudar, porque nos plantões, quer dizer, nas aulas, a gente vai dividir mais ou menos pelas escolas literárias, mas tem uma coisa muito importante da gente perceber. As escolas literárias são tendências que a gente observa de uma época. Então, não existe essa divisão exata de, aqui acabou o romantismo, aqui começou o realismo. Não. Por exemplo, realismo e naturalismo, eles se confundem muito. Porque não tem essa divisão específica de, a partir do dia 3 de tal mês de tal ano aconteceu isso. Não. É uma fusão. E uma coisa que a literatura faz que é bem legal é como se fosse uma ondinha assim. Então tá sempre retomando alguma coisa do passado. Não, nessa escola literária a gente retoma valores greco-romanos, por exemplo. Não, agora a gente vai ter uma tendência neossimbolista. E o modernismo brinca com isso também, traz coisa do passado, critica, reforma. Então a gente não tem essa divisão específica. É legal você perceber quais são as tendências, para que quando um autor brincar com essas tendências de uma escola literária, você fala, nossa, peraí, isso aqui
tá me lembrando naturalismo. De fazer essa análise um pouco mais específica das suas tendências. Então, esse poema está muito bem dividido, trouxe um soneto, o que a gente lembra de soneto? Vamos pensar em Camões, fazer essa brincadeira. Outras coisas que comentaram é a dificuldade com poesia. Gente, eu entendo. Eu quase desisti da letras por conta da poesia. Não na letras, né? Quase que eu não cursei letras antes, quando estava passando no vestibular, por causa da poesia. Mas tá tudo bem, a gente vai entender. A gente vai trabalhar isso, os principais pontos de uma poesia para analisar uma poesia. E vocês vão ver que depois fica de boa, depois tá tudo ok. Perceber o período histórico, o que isso influenciou na obra, isso é bem importante. E a gente já trabalha um pouco isso dentro das escolas literárias, os professores já vão tratar isso, mas qualquer dúvida, estou aqui. E a coisa da análise crítica, muito pessoal falou que lê, gosta de ler, mas comentários que eu recebi que eu queria comentar. Falou assim, eu leio, mas eu leio Harry Potter. Isso não é literatura, então eu não sei analisar literatura, eu leio pelo enredo. Gente, primeiro, Harry Potter é literatura, tá tudo ok. Muita gente que lê, hoje em dia, Dostoiévski, que é um grande autor russo, começou com Harry Potter. Tá tudo bem. Você gostar de Harry Potter e você gostar também de Machado de Assis. Tudo é literatura. Tem um texto muito legal do Antônio Cândido, que é um professor da USP, né, de letras da USP. Ele já morreu, mas é um texto bem legal dele, que chama Direito à Literatura. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês, tem 20 páginas no máximo. E que ele fala que literatura é o devaneio, é você poder sonhar. Então, dessa forma, tudo é literatura. Então, não tem essa de, eu leio Harry Potter, isso não é literatura, não é livro. Não, se você entende Harry Potter, se você entende Percy Jackson, tá tudo bem. Se você entende isso, você vai entender Machado de Assis, tá? É texto, é literatura, é devaneio, então não tem essa. Mas eu entendo essa questão de eu leio pelo enredo, eu também faço isso. Tem muitos livros que eu li 2 vezes, porque primeiro eu li para me divertir ali, não, eu tô lendo porque é gostoso, tô lendo porque eu gosto da história, e depois porque, nossa, peraí, deixa eu pegar um pouco do estilo literário desse autor. A gente também vai ver um pouco disso. E eu vi que vocês falaram que esperam que que a gente discuta os livros, as obras obrigatórias, e a gente vai ter aulas específicas só para as obras obrigatórias. As aulas vão bater um pouco com a escola literária que vocês tiverem. Então, por exemplo, no momento em que vocês chegarem em realismo, a gente vai falar um pouco sobre Quincas Borba. Vai bater assim. Mas se qualquer coisa, vocês, eu tô lendo na minha ordem, sei lá, tô lendo porque eu achei esse aqui mais fácil, porque esse aqui me chamou a atenção, mas não tô pegando muito bem, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, pode colocar lá no Classroom, falando, olha, eu tô lendo Gregório, não tô entendendo nada, você pode só me dar um caminho para seguir, eu mando um texto, mando um resuminho, mando um áudio, faço qualquer coisa para orientar um pouco a leitura de vocês, porque muita gente falou que vai, que esse programa, assim, para ler as obras obrigatórias. Outra coisa, falaram... Professora? Oi. Olha, nessas férias eu peguei o livro de José de Alencar, eu li ele todinho e eu não entendi nada. Qual livro? Iracema? Não, não é Iracema, não. Deixa eu ver aqui. Mas, tá bom. É Guarani. Guarani, certo. Então, eu vou te explicar um pouco. José de Alencar, ele está dentro do romantismo. A linguagem dele é muito poética. E, assim, cá entre nós, eu quase também fugi da letra por conta de José de Alencar, porque eu sei, é bem difícil. Ele trabalha muito com uma linguagem ambígua,
tem duplo sentido, né? E também com uma linguagem poética, e tem toda a questão por trás, de por que ele está escrevendo essa história sobre um índio, por que esse índio é tão idealizado, qual é esse contexto, por quê? José de Alencar está escrevendo, o romantismo em si, está escrevendo pela busca de uma identidade nacional. Então, essa busca por identidade nacional, eles vão direcionar para algum canto, e a direção que o José de Alencar seguiu, até com Iracema, é essa idealização do indígena, que é o herói da história, que não tem defeitos, que é a virgem dos lábios de mel. Então ele trabalha um pouco com essa linguagem para trazer uma imagem do país para servir de identidade nacional. Eu posso depois separar algum texto ou fazer alguma coisinha para orientar um pouco uma leitura de José de Alencar, mas quando vocês entrarem no romantismo, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Mas ainda vai demorar um pouquinho para entrar em romantismo. Ainda tem um monte de coisa, trovadorismo, humanismo, classicismo, bastante coisa. Mas eu posso preparar, sim, uma coisa legal para isso. Então, que nem aconteceu agora aqui. Não, li tal livro, não entendi nada, tô lendo tal livro. Teve uma pessoa que falou que tá tentando ler Drummond e que tá perdida, que não sabe por que não tem rimas em Drummond. Então, a gente vai trabalhar isso em aula, óbvio, e as aulas que vocês têm com os professores e aqui no plantão, mas é uma coisa da tendência também da escola literária dele. O que o Drummond está tentando fazer? Ele está no modernismo, é a quebra, o choque. Então, a primeira coisa que você pensa quando você olha para um poema é vai ter rima. O que ele faz? Não pode ter rima, sabe? Ele brinca com essa coisa do choque cultural. Mas isso a gente entra melhor na aula de Drummond, porque cai Drummond na FUVEST, e nas aulas de modernismo, e nos plantões de modernismo. O pessoal falou também de Jorge Amado, adoro, Graciliano Ramos, cai na FUVEST, que espera uma linguagem mais fácil, uma análise mais crítica e questões. Eu vou sempre tentar disponibilizar uma lista de exercícios com as respostas. Não entendi por que essa resposta, fiquei entre essa e essa. Pode colocar lá no Classroom, pode guardar para mandar, para perguntar no próximo plantão, pode me mandar no WhatsApp. E a gente conversa sobre isso. Aí pediram, só para comentar, as obras obrigatórias. Eu tenho anotado aqui da FUVEST, depois eu posso olhar da Unicamp. Mas da FUVEST, nós temos Poemas Escolhidos do Gregório de Matos, Quincas Borba, que é do Machado de Assis, alguma poesia do Drummond, Angústia do Graciliano Ramos, Mensagem do Fernando Pessoa, Terra Sonâmbula, que é do Mia Couto, Campo Geral do Guimarães Rosa, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, a minha xará, e Nove Noites, do Bernardo Carvalho. A Unicamp, se vocês entrarem, eu vou colocar o site lá no Classroom, ela já orienta um pouco de qual edição você pode usar. Mas eu também vou colocar uma lista bonitinha com uma edição legal, um texto bacana. Mas o que acontece? Como os livros são de literatura em língua portuguesa, não existe uma edição mais simplificada, principalmente para ler para o vestibular. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou sempre trazer textos de apoio. Nas aulas, vocês vão ter o professor para poder explicar. E aqui nos plantões, não, professora, li esse trecho, não entendi nada. Vamos ler de novo, vamos interpretar a gramática que ele está usando. Para entender um pouco a linguagem que eles usam, porque eu entendo essa dificuldade de ler uma coisa que foi escrita em 1700. De boa, gente, não dá para ler coisa que é escrita até hoje. Então tá tudo bem. Acho que era só isso que eu queria comentar. Sim. Então, primeiro eu queria saber com vocês se tem alguma dúvida pontual. Eu assisti essa aula, o professor me explicou que era estrofe, não entendi o que era estrofe, me perdi. Algum comentário de qualquer um desses pontos, para quem não respondeu, para quem respondeu, formas, qualquer coisa. Bom, então, eu vou... Não é em questão de literatura, a gente está no comecinho ainda. Certo. Vocês estão entrando, então, um pouco na questão de
período histórico, como faz uma análise dos elementos básicos de literatura. Por aí, Ingrid. Gente, eu não lembro de literatura na escola, faz muito tempo. Daiane, tá tudo bem. Não precisa lembrar. A gente vai trabalhar tudo aqui nas aulas que vocês têm com os professores e aqui no plantão. Então tá tudo ok. Não faço ideia do que esse professor tá falando. Tá tudo ok. Então, a Tainá falou que nunca teve aula de literatura. Então, olha, eu preparei um docs para vocês, um arquivo, com elementos básicos para análise de literatura. Eu posso explicar um pouco para vocês. E eu vou disponibilizar, óbvio. E lá eu coloquei um mapa mental, assim, uma espécie de mapa mental, em ordem cronológica, das escolas literárias, com os principais pontos. Porque aí, quando vocês olharem, quando eu falar assim, romantismo, vocês não vão se assustar. Vocês vão entender em qual, mais ou menos, época ele tá, mas, obviamente, vocês vão ter aulas em que vocês vão se aprofundar nesse tema, tá? Eu vou já compartilhar com vocês, só terminar de ler aqui. Hoje eu digo que minha maior dúvida são os poemas de Drummond. Entendo completamente. Eu vou até pegar, peraí, vou pegar meu livro de Drummond. Pronto, gente, peguei. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, ó. A gente vai fazer assim. Não precisa conseguir ler, não. A gente vai pegar o poema e vai destrinchar ele inteirinho. O que ele quis dizer com isso aqui? Qual referência ele está fazendo aqui? Então, por exemplo, esse aqui é o poema de Sete Faces, que está em alguma poesia do Drummond, que, se eu não me engano, cai na FUVEST, né, gente? Deixa eu explicar isso. Cai na FUVEST. Então, por exemplo, ele fala: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Então, vamos deixar isso aqui. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra. Ele disse: vai, Carlos. Ele chama Carlos Drummond de Andrade. Ser gauche na vida. Gauche é esquerdo em francês. Então, ele está falando assim: o direito sempre foi considerado o certo, né? Até que, por exemplo, pessoas canhotas eram obrigadas a aprender a escrever com a mão direita, porque não poderiam usar a mão esquerda, porque era coisa do demônio, porque era coisa errada. Então, tá falando, vai ser errado na vida. Então, aqui ele já traz uma das faces que tem na literatura do Drummond, que é esse desconforto existencial, que está presente em todo esse livro. E um pouco de ironia, porque um anjo que te falou para ser torto. Próximo. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então aqui, ele está trazendo a questão dessa cidade cheia. Imagina, gente, modernização acontecendo aqui no Brasil, tá tudo movimentado, bonde, todo mundo correndo. E aí ele traz isso, por exemplo, na questão de que esse pernas brancas, pretas, amarelas está sem vírgula, está sem conjunção nenhuma. É rápido, pernas pretas, brancas, amarelas. O que mais? É um espanto diante desse mundo. Então, primeiro ele se mostra torto e depois ele fala, gente, eu tô nesse mundo, tá tudo errado, eu tô torto, o que tá acontecendo? E aí ele fala, por que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Então, o sentimento dele é tentando entender. Mas os olhos, a percepção, não tá perguntando nada. Ele tá passando direto por isso. E o próximo. O
O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Então, outra coisa desse sentimento que ele está compartilhando, que é esse eu abandonado. Ele se sente sozinho nesse mundo confuso porque ele é desajeitado. Olha como está se enrolando toda essa confusão existencial dele. E aí o último, que é bem famoso. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Esse é bem famoso, porque ele fala assim, gente, a solução do mundo não é literatura. Não é esse formalismo poético em que, dentro da literatura, em que eu sou obrigada a escrever seguindo rimas, obrigada a escrever seguindo estrofes, sonetos. Não, esse não é a solução para todo esse desajeitamento que ele está sentindo. Ele fala, essa não é a solução para o mundo. A rima não ia mudar o meu problema. A gente tem um último, né, só para terminar de ler, que é Eu Não Devia Te Dizer, mas essa lua, mas esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Então ele tá falando, gente, eu tô doido enquanto eu tô escrevendo isso, mas eu senti que tinha que compartilhar. E aí ele fala desse confusão existencial dele. Então, a gente tem que trabalhar algumas coisas quando, por exemplo, um poema não tem rima. É a questão de que, na maioria das vezes, não só quando não tem rima, um poema em si, ele mistura tudo. A ordem sintática vai para o lixo. Não segue isso. É aquela questão de, não, sempre sujeito, verbo, complemento. Não, não segue isso. Então, a gente tem que aprender a focar um pouco nessa coisa da gramática, entender o que é o sujeito, o verbo e o complemento, para entender por que ele colocou nessa ordem inversa. E também entender o fundo dele. Então, por exemplo, a questão das pernas, a gente só teria entendido se a gente soubesse o contexto histórico que ele está escrevendo, que é dessa modernização no Brasil. Então, é bem bacana, a gente vai fazer as aulas desse jeito, somente as aulas das obras obrigatórias, mas também, a gente vai tratar de tal escola literária, eu vou trazer uns trechinhos de algum poema. Tem esse poema na minha redação sobre mobilidade urbana. Então, aproveitando o comentário, é bem bacana o quê? O pessoal falou que queria aprender como usar literatura no vestibular. Primeiro, eu vou tentar conversar com um plantonista de redação para bater um pouco isso, mas vem nessa análise, vendo o que ele está criticando, você já sabe onde colocar. Então, isso aqui está criticando, esse tema está trazendo a questão da violência dentro de casa. Então, como acontece no livro, tal. Percebemos que, não percebemos não, nota-se tal problema na sociedade contemporânea. Então, é repertório. E outra coisa, o Enem aceita repertório popular. Então, assim, Harry Potter é repertório. Nossa, gente, tô gaguejando muito, morrendo de sede. Harry Potter sim, repertório. Então, se você perceber, dentro do livro, do filme, do Harry Potter, dentro dessa música. Gente, no primeiro ano de Enem, eu usei o filme Nerve, que tá, acho que da Netflix. E que eu fiz o primeiro Enem sobre aquele controle das mídias. Por quê? No filme, eles são obrigados a fazer aqueles desafios, porque a internet está mandando coisas desse tipo. Eu usei isso de referência. Tá ótimo. Você não precisa citar uma coisa complexa, entender todos os filósofos. Não. Vamos ter um olhar crítico para a nossa sociedade, para o nosso momento. Então, às vezes, como a gente percebeu nesse contexto da pandemia, tal coisa, é repertório, tá tudo bem. Mas isso o professor de redação e os plantonistas de redação vão explicar melhor, mas, sim, tudo que a gente vê aqui, vocês podem usar nas aulas de redação. É bem bacana.
A Ingrid falou, minha nossa, faz muito sentido com você explicando. Tô chocada, mas eu prefiro rimas, me deixa feliz. É, eu prefiro sem rimas. Mas que bom que ficou mais simples. A gente vai fazer análise assim quando a gente for tratar um pouco de Drummond. Mas se você quiser, eu posso mandar um pouco das principais, uma análise dos principais temas dele. Incrível foi ele não usar pontuação para mostrar a rapidez. Acho muito interessante. Sim, Ingrid, é muito legal essa brincadeira que eles vão fazer com gramática, com ordem lexical, com pontuação, dentro da literatura. Não só dentro da poesia também. Da prosa também temos isso. Até parece fácil. Gente, vai ficar fácil, eu juro pra vocês, vai ficar tudo bem. Quando chegar o Veste Enem, vocês vão olhar e falar, ai, Gregório de Matos, de boa. Gabarita a questão de Gregório de Matos. Vai estar tudo ok. Eu vou compartilhar a tela aqui. Um negócio que eu fiz pra você. Aqui, é pra vocês. Deixa eu achar aqui. Assim que eu quero. Só um segundo, gente, porque eu não sou a melhor pessoa do mundo com tecnologia. Você lembra aqui? Compartilhe. E eu vou disponibilizar tudo isso para vocês. Tá? Gente, minhas gatas vão ficar aparecendo na aula, tá? Então, se eu ficar assim desviando, é por isso. Mas essa aqui é mais calminha, pelo menos. A outra é mais agitada. Gente, eu não tô conseguindo escrever por aqui. Ah, pessoal, outra coisa. Eu tenho uma lista bem legal que eu vou compartilhar com vocês, que eu fiz olhando o manual do candidato dos anos anteriores dos vestibulares. Que tem uma lista mais ou menos dos conteúdos que eles pedem. Então, é bem bacana para vocês terem uma orientação, né? E lá também tem as obras obrigatórias. E os principais autores que eles pedem. Eu vou ter que vir por aqui mesmo. Estão vendo isso, gente? Aqui, achei. Deixa eu ver se assim eu consigo. Ah, muito carente, né? Aqui, acho que agora eu consigo, né? A tela inteira. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Acho que já está apresentando. Se eu vier, por exemplo, aqui, vocês conseguem ver? Eu não vou conseguir ver vocês. Sim? Tá. Então, não era só o jeito que eu queria, mas tudo bem. Bom, então, eu vou entrar só pelo celular no nosso plantão para eu conseguir acompanhar quem fizer algum comentário, tá? Para vocês não se sentirem obrigados a ligar o áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, posso dar um zoom sim, claro. Então, assim fica bom. Eu vou disponibilizar isso daqui. Então, primeiro eu vou falar um pouco que é um negócio legal de vocês perceberem que é a diferença entre um texto literário e um texto não literário. Ou seja, um texto literário vai ter essas características. Uma linguagem mais subjetiva, para despertar uma emoção, um estranhamento. Linguagem conotativa. Vocês não têm isso aula de redação, de literatura, algo do tipo. Mas linguagem conotativa é quando a palavra não está sendo usada de acordo com o seu sentido literal, de acordo com o sentido que está no dicionário. Então, ele vai brincar com o significado dessa palavra. Às vezes, ele vai usar a palavra em um contexto em que daria para usar todos os significados dela. É essa brincadeira. As funções poéticas vocês também ainda vão ter.
mas é uma função de emocional, uma função de compartilhar seu sentimento, enquanto que no não literário a gente tem uma função de informar alguma coisa, por exemplo. No texto não literário, a gente tem uma preocupação com a informação em si, enquanto que no literário vai brincar um pouco com como vamos transmitir essa mensagem. Vai ser em poema, vai ser em prosa, vai ser em um romance, um conto, uma crônica. Outra coisa legal são os recursos linguísticos. Como ele vai transmitir essa mensagem? Então, ele vai brincar com as figuras de linguagem, que vocês vão ter essa aula também. Mas as principais, enquanto a gente estiver analisando os poemas, a gente vai acabar comentando e eu vou poder explicar. Vai brincar com a ambiguidade, ou seja, o duplo sentido, a intertextualidade, ou seja, é um texto que vai fazer referência a um outro texto, ou é um texto que está fazendo referência a alguma coisa que aconteceu na história. E é uma linguagem com vários sentidos, uma linguagem figurada, enquanto que no não literário, não. A ideia é ter uma linguagem precisa. No não literário, pensa, por exemplo, numa notícia, numa reportagem. A linguagem é específica. Por quê? Porque ele quer transmitir da maneira mais clara possível a informação. E aqui essa parte do caráter fictício imita a realidade então, como tá aqui, lembrete, isso não é uma regra. Isso aqui são tendências que a gente observa. Por quê? Por exemplo, ele pode pegar uma coisa do contexto que realmente aconteceu e brincar com ele. Então, os modernistas fazem muito isso. Eles pegam, por exemplo, um trecho de uma reportagem e fazem um poema sobre isso. Uma notícia. Um poema sobre uma notícia. Então, ele vai fazer essa brincadeira. Tá? Tudo bem com essa diferença, gente? Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios que trata um pouco disso, que é bem bacana. E nem brinca bastante com isso. Eu vou falar um pouco das escolas literárias, que que não falei, os valores políticos, econômicos, culturais, etc., que deveria ter. Pronto. Da época, o contexto, a localização, a visão do mundo, o repertório do autor influencia completamente a sua obra, a sua produção literária. Então, por exemplo, Machado de Assis, ele faz referência a muitos dos livros que ele leu, que você pode ver até na biblioteca dele. Então, ele vai brincar com a visão de mundo dele. Então, quem é esse autor? Da onde ele é? Como foi a vida dele? Por quê? Isso influencia um pouco dentro do livro dele, mas ainda vai influenciar outras coisas. Então, os valores políticos da época. Deixa eu ver, tá tentando entrar. Os valores políticos da época. Econômicos, culturais, tudo que estiver acontecendo nessa época. Então, assim, a gente está em plena Belle Époque, que é uma época um pouquinho antes da Primeira Guerra, que a gente observa essa felicidade com a modernidade, com tudo mais. Surge ali o Manifesto Futurista, que é uma das vanguardas do modernismo. Por quê? Nessa época, eles estão tendo essa visão positiva. Se divide essa visão, mas tem parte da população tem uma visão positiva para essa modernização, para essa velocidade. E aí surge o Manifesto Futurista, que ele fala o quê? Ele faz um manifesto venerando essa modernidade. E daí a gente vai ter essas tendências, vai ter tendências futuristas, por exemplo, no modernismo, porque o modernismo tem como vanguarda é esse precedente de uma época, vanguarda vem de uma palavra em francesa, avant-garde, que é o exército que fica ali na frente e que leva primeiro, vai na frente, mostrando o caminho para o outro, para o resto do exército. Então, a vanguarda é isso, vai no comecinho, dá a direção e daqui você segue sozinho. Então, a Belle Époque, essa veneração
modernidade está presente no futurismo. Então, a gente percebe que os valores da época vão trazer uma conotação, uma ideia dentro dos textos. E daí surgem as escolas literárias. Porque como esse contexto está influenciando dentro de uma obra, logo, provavelmente a gente vai ter tendências dentro das obras de uma certa época. Por isso a gente tem as escolas literárias. Aí eu achei isso aqui muito legal. Deixa eu entrar para vocês verem. Vocês conseguem ver quando eu entro assim? Acho que sim. É bem legal para vocês terem uma noção um pouco do contexto histórico das obras e um contexto histórico das escolas literárias. Então, por exemplo, literatura clássica. A gente vai ter que é a Idade Antiga, né? Grécia e Roma. A gente vai ter Odisseia e Ilíada, Eneida, que é a base da nossa literatura. Muitos dos livros da literatura ocidental, não só da literatura brasileira, muitos dos livros da literatura ocidental vão fazer referências a, por exemplo, Ilíada, Odisseia. Depois eu posso explicar um pouco a história principal deles. E aí aqui, por exemplo, era medieval. A gente vai ter dentro da era medieval o trovadorismo e o humanismo. Na parte de cima da linha, ele está trazendo um pouco mais de literatura europeia, principalmente portuguesa. Na parte de baixo, ele vai entrar na nacional. Por quê? Durante a era medieval, como o Brasil ainda não tinha sido invadido, descoberto, não temos registro dessa literatura. Então, a gente vai estudar primeiro essa tendência que vai ter dentro da nossa literatura. Aí, por exemplo, a era clássica, a gente tem aqui classicismo, mas aqui já começa, também, Brasil. Quinhentismo é o quê? É a carta de Pero Vaz de Caminha falando que achou o Brasil. Barroco, com Gregório de Matos, arcadismo, que vai retomar valores greco-romanos, que são os valores presentes ali, por exemplo, na Ilíada e Odisseia. O arcadismo também tem a questão de... Nossa, mas... Ai, que escapa. A gente não soube com tecnologia mesmo. Enfim, arcadismo... Gente, eu sou muito ruim com tecnologia. Agora eu acho que vai dar certo. Pera. Tá acabando. Agora sim. Na era romântica, que era nacional, a gente vai ter o quê? Romantismo, que é onde está o ilustre José de Alencar. Castro Alves também está por aqui. Realismo, naturalismo, onde a gente tem Machado de Assis, a Luísa Azevedo, Raul Pompeia, que cai na Unicamp, que a gente vai ter aula sobre, que é o Curtiço. A gente tem também Júlia Lopes de Almeida, gente. Ela é uma deusa. Vou contar uma história rapidinho para vocês. Júlia Lopes de Almeida era do grupinho ali de amigos. José de Alencar, Machado de Assis, que eles eram todos amigos. Tem uma fotinha, gente, do Machado de Assis em um bar. É demais, assim. E ela estava ali no grupo. E esse grupo de intelectuais dessa época criaram a Academia Brasileira de Letras. Eles criaram a Academia Brasileira de Letras com base, se inspirando na Academia Francesa de Letras. Então, por exemplo, na Academia Francesa de Letras, não tínhamos mulheres ocupando cadeiras. Então, a Júlia Lopes de Almeida não ganhou uma cadeira, mas ela tá ali no grupinho que criou, sabe? Ela tá ali junto. O marido dela ganhou, sim, uma cadeira. Não sei se você tinha uma cadeira, mas ele participou, não inscrito, né? Que ela é mulher. Então, é muito importante perceber essa questão, porque depois a gente chega na Raquel de Queiroz, que é do modernismo e que é a primeira mulher a ter ocupar uma cadeira dentro da Academia Brasileira de Letras. Então, é muito bacana esse contraste com Júlia Lopes de Almeida e Raquel de Queiroz. Eu adoro essa história, gente. Que mais? A gente tem aqui simbolismo junto também com o parnasianismo, acontecendo um pouquinho antes do modernismo, né?
Parnasianismo, por exemplo, com o Olavo Bilac, né? E aí depois entramos no famosíssimo modernismo, primeira, segunda e terceira fase. E na nossa escola literária, nossa época literária, que não tem um nome, mas que é a pós-modernismo, né? A gente mistura tudo e traz tudo e brinca com tudo. E que eu posso até recomendar literatura contemporânea para vocês. Algumas caem nos vestibulares, por exemplo, o FUVEST, a gente tem Mia Couto, gente. Mia Couto, super contemporâneo. Você vai na livraria, tem 300 livros do Mia Couto, porque ele escreve muito, muito bem, aliás. A gente tem também a 9 Noites, do Bernardo Carvalho, super recente. E só para vocês terem noção, cai Racionais na Unicamp. Então, também tem a questão da literatura contemporânea dentro dos vestibulares. Tudo bem, gente? Eu não sei se eu tô falando muito rápido, se eu tô... Qualquer coisa, tá? Pode mandar mensagem, abrir o áudio, qualquer coisa, tá? Isso aqui é uma coisinha legal de vocês saberem, que essa divisão que a gente tinha de gêneros literários, a gente divide entre épico aqui, né? Lírico e dramático. Dá pra ver se vai ficar igual. Isso aqui é mais um geral, então, por exemplo, os épicos eram textos que narravam uma história, então Ilíada e Odisseia. O lírico é o que vai dar, vai formar depois a poesia, né? Porque é um eu lírico. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é a forma como vocês vão se referir para quando vocês forem responder, por exemplo, uma questão dissertativa na segunda fase, vocês não vão falar o autor falou nesse poema tal coisa, tal coisa. Por exemplo, vocês estão lendo Drummond e vocês vão dizer que Drummond quis dizer isso. Não, não é Drummond, é o eu lírico. É a voz que está falando dentro do poema, porque isso não é exatamente Drummond. Não precisa ser Drummond. Ele pode criar uma outra pessoa para falar dentro dessa obra. Então, por exemplo, quando a gente lê Dom Casmurro, o narrador, que narração em primeira pessoa, quem narra? Bentinho. Bentinho não é Machado de Assis. A gente pode até tentar encontrar coincidências dentro da vida de Machado de Assis e Bentinho, mas Bentinho não é Machado de Assis. Então, existe uma voz dentro da literatura e a voz do autor. Então, quando vocês forem falar na voz dentro da literatura, é ou o nome dessa personagem ou eu lírico, tá? Um termo bem importante para vocês saberem. E o dramático, que é o que vai dar origem ao teatro. Ferramentas de análise. Isso aqui é muito legal, por exemplo, quando vocês forem ler. Eu não tenho aqui... Ah, não, eu tenho aqui uma aqui. Vou mostrar para vocês. Não é o melhor exemplo, mas pega uma folhinha assim, desse tamanho, e vai escrevendo. Tenta guardar dentro do livro, corta um sulfite e guarda dentro do livro, né? Tá? Eu tô lendo Drummond, vou guardar essa folhinha assim aqui, né? E vai anotando tudo que você perceber. Ah, não, o enredo de tal poema, o enredo desse capítulo é tal. Enredo é a trama da obra. Então é a história em si, o que a gente está lendo. As ações, tal ação desencadeou tal ação, percebi que pode ter um duplo sentido nisso aqui, vou anotar para perguntar para o protagonista. Aí foco narrativo é qual é esse narrador. Então, assim, quando você começar a ler, você vai ler assim, quem é essa pessoa que está falando comigo? Então, quero ver? Eu não tô aqui. Eu tô lendo um livro e eu fiz exatamente isso. Eu comecei escrevendo quem é você, porque ele começa, eu fui, mas ele não falou o nome dele, ele não falou quem ele era. Então, primeiro ele mostrou o contexto, a ação, depois ele falou o nome dele, porque um outro personagem estava conversando com ele e falou o nome dele. Então, procura descobrir quem é esse narrador, se está em primeira pessoa, se ele é personagem, se ele está participando da história, se ele está só observando,
Se ele é um narrador onisciente, então se ele sabe o que está passando na cabeça dessa outra personagem. E o narrador pode ou não expressar as opiniões dele dentro da obra. Então, Machado de Assis brinca muito, muito, muito com isso. Os narradores dentro dos livros do Machado de Assis sempre vão expressar, nem que seja por uso de um adjetivo específico, a opinião dele. Essa aqui é outra gata, gente. Mas vamos Os personagens também, e é legal vocês tentarem fazer uma divisão. Uma divisão os personagens em personagem principal e secundária e até a densidade psicológica. Então, assim, se ele está representando um tipo social, se qual é a classe social dessa pessoa, quem é essa pessoa em relação ao nosso protagonista. Isso influencia muito na obra e nas atitudes dessa personagem. Então é legal vocês terem isso também. O tempo pode ser o cronológico, né? Então, tal coisa aconteceu, depois tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas a gente tem também o tempo psicológico. Graciliano Ramos brinca muito com isso. Vocês vão ler Angústia. Então, para mim, é obra-prima de Graciliano. Porque, assim, amo Vidas Secas, mas Angústia é um trabalho com a linguagem sensacional. Então, assim, ele faz muito isso dentro de Angústia. O texto não segue uma ordem cronológica. Ele tá vendo uma coisa, e aí ele vai lembrar de uma coisa que aconteceu na infância dele, ele vai narrar isso, e aí disso ele vai lembrar de uma outra coisa que aconteceu na adolescência, ele vai falar disso. Ele vai brincar com o tempo de acordo com o pensamento dele. Então, a gente tem também o tempo subjetivo, que é o psicológico. O espaço, que é essa localização. Isso aqui está acontecendo no Rio de Janeiro, isso aqui está acontecendo na Bahia. E aqui, os elementos constituintes da poesia. Que é importante saber, mas não é o principal, tá, gente? Não surta, tá? A Ingrid falou, eu mesmo leio Sherlock criando um mapa mental para as minhas teorias. Exatamente. Não, tô lendo tal coisa. Vai anotando o que você achar importante, qualquer coisa. Isso chama diário de leitura. E é muito legal de fazer, porque, se você ler esse mês Drummond, você não vai lembrar no final do ano. Digo isso porque eu não consigo falar para você todos os livros que eu li esse ano. Eu faço isso no Instagram. Meu Instagram tem um destaque assim com as obras que eu tô lendo. Porque senão eu não vou lembrar. E tem um Scooby também, onde você pode... Scooby é um aplicativo, um site, em que você coloca o livro que você está lendo, em qual página você está, e você pode fazer comentários ali. E depois uma resenha. É bem legal, você pode usar isso também. Eu faço isso às vezes no Scooby, assim, coloco, gostei muito porque passou com essa coisa. Só para eu conseguir, se um dia eu precisar voltar, eu vou saber o que eu fiz. E o resto, assim, o mais importante, eu anoto no livro mesmo. Então, circula um trecho falando, não entendi nada, circula outro trecho falando, percebi tal tendência aqui. Então é muito legal fazer que nem a gente falou agora, que ela faz com o Sherlock, que é anotar o que você achar legal, o que você tá pensando, até a sua opinião, isso é bem legal, tem gente que anota assim, até um coraçãozinho nas trechos que gostou. Mas voltando, eu peguei aqui os elementos principais de uma poesia. As questões dos vestibulares não vão cobrar exatamente, quantas sílabas poéticas tem esse poema? Não. Mas ele vai trazer uma questão que vai ter isso aí dentro, uma alternativa que vai ter isso dentro. E isso, perceber isso, também faz parte de uma tendência. Então, assim, poemas mais modernistas vão fugir um pouco de ter uma separação silábica perfeita, onde todos não estão iguais, uma metrificação exata. Eles vão trabalhar com isso, então isso é legal você saber também, para entender a escola literária. Por isso que é legal vocês entenderem esses termos, porque não só aqui no plantão, mas também nas aulas os professores vão usar esses termos. Então eu peguei aqui, famosíssimo, né? Amor é fogo, que arde sem se ver. Então, primeiro ali, no primeiro verso, eu separei o amor é fogo, que arde sem se ver, nas sílabas poéticas. Primeiro, deixa eu explicar os pontos, né? Então, primeiro, o verso, que é essa parte em vermelho. O verso é a linha do poema. Então, os versos podem ser regulares, então que eles não têm a mesma medida, o mesmo tamanho.
Podem ser livres, com medidas diferentes, variadas, e brancos. Não apresentar esquema de rima nenhuma, talvez uma métrica, mas, assim, vai parecer prosa. Lembrando, né, a diferença entre prosa e poesia. Poesia. Prosa é o texto corrido, tá? A estrofe é esse conjunto de verbos. E a gente pode separar de acordo com o número de versos. O nome, a maioria das vezes, vai seguir, tipo, terceto, quarteto, mas tem alguns específicos. Que terceto e quarteto é um nome muito legal de vocês saberem, porque é o que faz a base do soneto. Então, o nosso exemplo aqui é um soneto, porque temos 2 quartetos e 2 tercetos. Então, quando eu falar soneto, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça: 2 quartetos, 2 tercetos. Pá, assim, rápido. A redondilha menor é quando a gente tem 5, tá? Não, gente, isso aqui é do verso. Desculpa. Depois eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso depois, tá? Vai disponibilizar. A gente tem o verso alexandrino. Por quê? O verso alexandrino é o 12, tá? Tem um esquema com todos os nomes certinhos, eu vou colocar para vocês. Mas ninguém vai falar, por exemplo, quando for um número bem aleatório, não, vai falar, é uma estrofe com tantos versos. Tá ok, assim, se vocês forem usar isso e não lembrar o nome terceto, pode escrever verso com estrofe com 3 versos e tá tudo ok, ninguém vai tirar ponto seu por isso. Aqui, a separação das sílabas poéticas. Sílabas poéticas seguem um pouco a lógica da separação de sílabas que a gente conhece. Mas temos 2 coisas. 1, vai seguir a forma como a gente fala. E 2, Professora, oi, quarteto é porque tem 4 versos? isso, exatamente. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, que a gente tem, é um quarteto, ó. Tem 4 linhas, então a gente tem 4 versos, é uma estrofe de 4 versos, então é um quarteto, tá? Então, vai seguir primeiro a lógica de como a gente fala, mas principalmente é a questão de quando a gente fala, a gente acaba juntando as vogais. Então ele vai seguir isso. Então, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. Ninguém fala tão lento. A gente fala amor é fogo que arde sem se ver. Então, amor é, a gente fala amor é fogo, só que esse que ar do arde, a gente acaba juntando, que arde. Não dá pra perceber onde tá o E exatamente, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. Segue assim, amor é fogo que arde sem se ver. Então, a gente vai acabar juntando o que ar. E sem se ver. E a gente sempre acaba na última, na sílaba tônica. Então, se fosse uma palavra muito grande, vai parar na sílaba tônica, que é a sílaba forte da palavra, né? Mas isso aqui é legal vocês fazerem de vez em quando na análise. Pode aparecer uma, por exemplo, aquelas questões que é verdadeiro ou falso. Pode aparecer uma que fale sobre isso, mas ninguém vai cobrar quantas sílabas poéticas tem esse verso. Tá? E as rimas, que a gente vai ver um pouco das rimas. Existem rimas dentro do poema, os modernistas brincam um pouco com isso, mas principalmente aqui no final. Então, ó, amor é fogo que há de sem se ver, a gente chama de A. Sempre vai fazendo assim com o alfabeto. É ferida que dói e não se sente. Sente não combina com ver, então a gente coloca B. É um contentamento descontente. Sente, descontente, rima, né? B. É dor que desatina sem doer. Doer, ver, A. Então, esse finalzinho E a gente vai chamar de A e o T a gente vai chamar de B. É um não querer mais que um bem querer. A. É um andar solitário entre a gente. Ente, B. Nunca contentar-se de contente. B. É um cuidar que ganha em se perder. A. É querer estar preso por vontade. Nenhum aqui que rima com ad, né? Então a gente vai chamar de C. É servir a quem vence, o vencedor. Nada com dor aqui, a or. Então eu vou chamar de D. É ter com quem nos mata lealdade. Opa!
Lealdade rima com vontade. Então, C. Mas como causar pode ser o favor? B. Nos corações humanos, a amizade? C. Se tão contrário a si, é o mesmo amor. B. Então, essa divisão também é legal e existem nomes específicos para isso. Tipo, isso aqui a gente tem rimas interpoladas, mas é um termo que um professor pode usar ou que algum texto que a gente compartilhar com vocês de alguma análise possa usar, mas que se vocês não se sentirem à vontade para usar, tá tudo ok. Então, tranquilo. Ó, professora, Oi. e essa poesia aí é de quem? Amor é fogo que arde sem se ver? Sim. Eu vou te mostrar aqui. Eu queria mostrar a música, mas acho que não vou ter tempo, né? Eu queria mostrar a música, não vou ter tempo, gente. A música do Renato Russo. Mas é do Camões, tá? Eu queria mostrar Monte Castelo. Eu vou colocar a musiquinha pra vocês lá, tá? É que nem eu falei que o Cazuza não, que o Caetano fez de pegar um poema do Gregório de Matos e transformar em música. Renato Russo fez isso com Monte Castelo, que é bem legal. Eu vou disponibilizar para vocês. Mas acabou o nosso tempo, eu vou disponibilizar tudo isso que eu prometi. E colocar uma lista para a gente trabalhar esses principais temas. Gente, a lista de presença. É isso aqui. Eu esqueci. Por favor, assinem a lista de presença. Tá. E eu vou disponibilizar tudo isso que eu prometi para a gente trabalhar melhor exercício semana que vem, tá? Para ver onde a gente vai colocar todas essas palavras confusas que a gente ouviu hoje, tá bom? Que bom que você gostou, Ingrid. A Ingrid falou que a aula foi muito incrível, que chato que acabou, nem viu o tempo passando, né? Eu também não, eu adoro falar de literatura. E quem se sentir eu tô com uma dúvida específica sem graça de perguntar aqui na aula, pode me mandar no WhatsApp, pode colocar no Classroom, pode fazer o que quiser, tá, gente? Eu tô disponível para qualquer coisa. Então é isso. Muito obrigada pela participação, pela aula e até semana que vem, gente.